Note Talks, que vem de notáveis, e também para você que está em casa, você que está assistindo, tomar notas do que vai ser dito aqui. E esse cara, ele é uma máquina de informação. Então, anote aí, se precisar, volta o vídeo, enfim, fica à vontade. Eu estou aqui com o Henrique da Personalize Voyage, que é uma agência de viagem muito peculiar, né, Henrique? Isso, nós somos uma agência de viagens, assim, personalizada, né? O próprio nome já diz, nós viemos desse propósito de realmente fazer algo diferente, né? De realmente ouvir o nosso cliente, entender o nosso cliente e dentro disso fazer uma viagem totalmente personalizada para ele. Legal. Me fala um pouquinho sobre a questão, por exemplo, viajar é como escolher uma roupa. Você não pode comprar um kit para você usar de manhã, de tarde, de noite, tudo junto. Não, você vai querer escolher um modelo diferente, um tamanho diferente. O tamanho até que não, mas uma cor diferente, um estilo diferente, enfim. E para viajar também as pessoas precisam disso. Mas, em geral, as pessoas procuram por o quê? Por pacotes prontos. Muitas vezes visando o preço e abrindo mão da experiência. Exatamente. Assim, como toda agência de viagens, nós também trabalhamos com pacotes que são pré-definidos, né? Às vezes algum pacote promocional, né? Por exemplo, agora nós estávamos na Black Friday, então nós tínhamos alguns pacotes assim que realmente com preços fantásticos para Gramado, para Porto Seguro, desculpa. Então nós trabalhamos também com esse tipo de pacote, porém o nosso foco, o nosso objetivo sempre foi outro, né? Foi realmente de personalizar uma viagem, de fazer tudo de acordo ali com o perfil do nosso cliente. Como você falou, não tem como nós comprarmos um pacote de roupas ali, por exemplo, e a gente simplesmente entrar dentro da roupa e pronto. Não, nós temos que ir atrás de algo que seja personalizado, que seja aquilo que a gente gosta, o modelo que a gente gosta, a cor que a gente gosta, a cor que combina com a gente. Hoje em dia tem até essa questão da coloração pessoal, né, que está muito em alta. Então, até isso... numa escolha de roupa, você tem que ver o modelo do seu corpo, né? Inclusive, a gente tem a nossa amiga Patrícia que faz essa questão da análise corporal. Então, todas essas questões, elas são fundamentais para você escolher uma roupa. E uma viagem não é diferente, né? No caso de uma viagem, o nosso objetivo sempre foi o quê? Entender o perfil do nosso cliente. Então, eu tenho que saber o que é que você gosta, quais são as suas preferências, que tipo de experiência você gosta, quais viagens você já fez anteriormente, as suas experiências positivas, negativas, o que você gostou, o que você não gostou. Porque o nosso objetivo é encantar o nosso cliente, né? Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade com praia. Eu gosto de praia, acho bonito, cara, é paradisíaco e tal. Mas eu só posso ir pra praia quando o sol já tá acabando. Por quê? Porque falta melanina, né? E aí, e já tem outras pessoas, cara, que adora dar uma tostadinha no sol. E dá muito certo, e pega a cor. Eu sou do tipo de cor que nunca bronzeio, sempre queimo. Então não adianta eu tentar contra a natureza. Então, apesar de gostar de praia, é sempre muito complicado para mim. E aí, isso que você está falando tem muito a ver também, né? Não, com certeza. Isso que você falou é fundamental. Porque você tem que respeitar, inclusive, os seus limites, né? As suas limitações. Eu, por exemplo, eu sou bem branquinho também. E também eu tenho essa mesma particularidade. Eu queimo muito fácil. Mas eu amo praia. Eu sou viciado em praia. Eu amo ir para o mar. Inclusive, a agência ela surgiu de uma viagem que eu fiz para Cancún. Eu tava Mas você lá... pega sol ao meio-dia? Eu pego o sol qualquer hora. Eu tosto, mas eu volto da praia parecendo um camarão, mas eu não saio do mar. Eu amo, assim, eu passo protetor solar, compro fator 60, 70, 80, mas eu não abro mão. Eu amo ir pra praia, eu amo queimar e ficar lá no mar e levar onda. Então, assim, eu sempre fui viciado em viagem, né? Esse sempre foi a minha maior paixão. Então... eu sempre nunca abri mão disso. Mas isso que você falou é fundamental. Porque tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta de ir para o mar. Tem gente que não gosta disso. Então, assim, o que a gente precisa? Entender o que a pessoa gosta, o que a pessoa quer. Até porque, se eu vender algo que não vai ser legal para você, você não vai comprar novamente, né? Você não vai ter essa experiência novamente. E muita gente deixa de viajar por conta de experiências negativas que ela já teve no passado, né? Às vezes a pessoa ela comprou, por exemplo, tem gente que foi... vamos dizer, foi para Porto de Galinhas. E aí ela comprou em alguma agência que simplesmente pegou o pacote mais barato, entregou para ela, ela foi lá, parcelou e comprou.
Quando ela chegou, o hotel era horrível, todo sujo, cheio de barata. Mesmo? Existe hotel turístico cheio de barata? Muito. Ixi, o que mais tem? O que mais tem? E esse é o nosso papel como agência. De todos os papéis, eu acho que o mais importante é o papel de concierge. É realmente você filtrar o que é legal e o que não é. Então, nós somos muito criteriosos em relação a isso. O que a gente vai ofertar para o nosso cliente? Não é simplesmente eu vender o mais barato para você. Tem, às vezes, um cliente que pede para mim, Henrique, eu recebi esse orçamento, está um preço bom, eu quero ir para esse hotel. Eu falo, olha, infelizmente, esse hotel não trabalha. Ah, por quê, Henrique? Porque ele vai te dar uma experiência... Uma experiência legal. Não né? não vai. E aí, no caso, quem que a pessoa vai ficar chateada? Com a agência. É verdade. E exatamente, ela tem que ficar realmente chateada, porque é o nosso papel. Né? O nosso papel é proporcionar para o nosso cliente a melhor experiência possível. Né? O nosso papel é selecionar de todas as opções disponíveis, aquela que vai ser perfeita para você. Então, nós sempre tentamos fazer isso. Né? Filtrar ao máximo, entender o seu perfil e te oferecer a melhor opção que realmente você vai ter uma experiência incrível. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se a pessoa chega em você, que você que tá assistindo aí, chega e fala assim, não, viajei para tal lugar, valeu a experiência. Quer dizer que a viagem foi boa ou foi ruim? Não, quer dizer que foi ruim. Foi ruim, que ela não voltaria, né? Valeu a experiência. Valeu a experiência, é muito positivo para uma ruim, coisa né? ruim. Né? É igual se você terminar um relacionamento e falar, não, mas valeu a experiência, né? É verdade. Realmente é porque não foi legal. Então, assim, a pessoa, quando ela gosta, ela volta, Henrique do céu, que viagem foi essa? Que lugar maravilhoso, meu Deus do céu, eu já tô contando os dias para voltar. Ou algum lugar parecido, né? Que a pessoa às vezes quer também para ter uma experiência diferente. Exatamente. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Na verdade, são duas perguntas. Queria que você me respondesse de forma separada. Em termos de destinos nacionais. Normalmente a gente tem Porto Seguro, Gramado, Porto de Galinhas e tal. Mas qual que é aquele destino que quando a pessoa fala assim, não, eu fui para tal lugar aqui no Brasil, os outros viram e falam assim, faz aquela cara de nojo, assim, sabe? Nossa, que inveja. Tem esse destino aqui? Tem esses destinos aqui? Tem. Fala para nós aí. Olha, o Brasil é um país muito rico em relação ao turismo, né? Infelizmente, ainda é pouco divulgado, porque nós temos uma riqueza assim tão grande de destinos, né? Nós temos, por exemplo, cidades como Gramado e Campos do Jordão, que são cidades que lembra a Europa. Então, você tem uma experiência bem diferente. Para quem não gosta de praia como você, com certeza... Eu gosto de praia, eu só tenho esse problema do sol. Né? Gosta de ver a praia de longe, igual você, né? Na sombra. Na sombra. Tem essas experiências. E assim, tem a parte das praias, que o litoral brasileiro é um dos mais ricos do mundo. Então, tem toda essa diversidade. Tem, por exemplo, destinos como as Chapadas, a Chapada Diamantina, a Chapada dos Veadeiros, a Chapada dos Guimarães, que são destinos bem peculiares mesmo, incríveis. Tem Bonito, que é um lugar diferente do mundo inteiro, que tem um dos rios mais transparentes do mundo, que é o Rio Sucuri, por exemplo. Bonito no Mato Grosso? Bonito fica no Mato Grosso do Sul. Ah, Mato Grosso do Sul. E tem, por exemplo, Lençóis Maranhenses, que tem dunas com as piscinas naturais. Então, assim, e tem a Floresta Amazônica, que você pode ficar lá hospedado dentro da floresta, né? Você ter experiência de pesca, você fazer um cruzeiro no Rio Amazonas. Então, nós temos tantas experiências diferentes que, às vezes, o nosso público, né, o nosso cliente não sabe. Né? Então, tem todas essas opções. Agora, assim, a cereja do bolo, acho que aqui no Brasil, é aquele lugar que, realmente, quando você vai, a pessoa fala pra você, esse aí tá com um dinheirinho bom. Boa. É para Fernando de Noronha. Eu acho que esse é o lugar. Boa. Esse é o lugar, assim, no Brasil, que realmente a pessoa... fala, gente, ele foi para o lugar. Fernando de Noronha. O cara voltou trazendo a sacolinha de lixo, porque não podia deixar o lixo. Foi, não, Fernando de Noronha é diferenciado, assim, você tem até uma taxa para você visitar. Todos os dias você tem que pagar uma taxa diária para você estar ali, porque é uma reserva ambiental. Né? Então, realmente, são regras, inclusive, diferentes do que um local normal. Mas é o lugar mais paradisíaco do Brasil. É claro que tem gente que prefere... por exemplo, a minha esposa, ela ama Maragogi. São Miguel dos Milagres, ela ama toda aquela região do interior ali de Alagoas. Ela fala que é a região mais linda do Brasil. Eu já prefiro outros locais, porque eu gosto de onda, né? Eu gosto de ser derrubado pelo mar.
Então, eu gosto de ter um mar mais agitado, mas ela gosta disso. Então, cada pessoa, né, tem o seu perfil. Mas Fernando de Noronha, eu acho que é aquele lugar assim, que quem não foi quer conhecer e quem já foi quer voltar. Então, se você quer dar um up no seu currículo de viagem, procura o Henrique. Procura, vamos. Para ir para Fernando de Noronha. Vamos olhar Fernando de Noronha. E em termos do cenário internacional, assim, qual que é... Eu já imagino, assim, que é um que você fala assim... insuportável, você foi para esse lugar. Todo mundo vai para Disney, todo mundo vai para Europa. E você foi para esse lugar, seu insuportável. Não, assim, o mundo, então, a gente vai para um leque infinito de opções. Mas hoje, assim, um dos lugares mais exclusivos que as pessoas procuram é Maldivas. Maldivas, foi o que eu pensei mesmo. Maldivas é realmente assim, cara, o cara venceu na vida. Esse aí definitivamente venceu na vida. Boa. Não tem boleto para pagar, não tá preocupado. Esse aí tá deitado na sombra, né? Mas tem um destino que é ainda mais exclusivo que Maldivas. É mesmo? Tem, e assim, poucas pessoas até conhecem. Porque esse realmente é muito exclusivo. E inclusive, eu ainda não conheço, mas de todos os destinos, é um dos que eu mais tenho vontade de conhecer, que é Bora Bora, que fica ali na Polinésia Francesa, que fica aqui, ó, na parte de trás aqui do continente americano, entre o Chile e a Austrália. O Havaí está em cima. Meio. E nesse ponto também, só que do lado de cima, lá mais ou menos no nível dos Estados Unidos. No Pacífico. No Pacífico. Esse parte é a parte sul do Pacífico, tem Bora Bora. Tá no meio também? Tá no meio também. Tá assim, no meio do absolutamente nada. Exatamente. Então, assim, para você chegar é uma dificuldade. Mas né? tem aéreo para lá? Tem. Ou tem que ir de cruzeiro? Não, você pode ir de avião mesmo. E não é de teco-teco, não. Tem avião normal. Mas, gente, é o lugar mais lindo que existe, na minha opinião. É realmente fantástico, mas consegue ser mais ou menos o dobro do que uma viagem para Maldivas. Então, é uma experiência que você tem que investir um pouquinho do seu tempo, vamos dizer assim. Que língua que fala lá? Esses lugares turísticos, você consegue se desenrolar com o inglês, assim. Todos os grandes resorts, todos os hotéis, você não precisa saber mais do que o inglês para você se virar. Então, na verdade, em relação aos nossos clientes que sempre perguntam, Henrique, eu não sei falar inglês e tal. Hoje em dia, o mundo está tão diversificado que geralmente um resort com uma estrutura legal, ele vai ter ali várias línguas para você. Então vai ter o inglês, vai ter o espanhol, alguns também com o português, mas com o espanhol o brasileiro já consegue se virar, né? Então, hoje em dia é bem tranquilo essa questão da linguagem. E tem o celular para dar aquela ajudinha, né? Tem, nada que o Google Tradutor não resolva, né? A gente vai ali, e coloca um textinho, né? Ele ajuda a gente, mas nada que vai prejudicar a sua viagem. O importante é viajar, o resto a gente se vira. E ter uma experiência para querer voltar depois, né? Não, com certeza, né? É igual questão de Maldivas, né? Que a gente até comentou aqui. Muita gente, Henrique, eu vi no TikTok o cara falando como viajar barato para Maldivas. Eu acho que eu vou desse jeito, não sei o quê, não sei o quê. Só para falar que foi para Maldivas. Só para falar que foi para Maldivas, exatamente. Mas aí é o que eu sempre falo. Gente, não adianta você querer ter uma experiência Maldivas para ficar num hostel. Né? Mas tem hostel em Maldivas ou só tem hotel premium, assim, resort? Não, tem hostel também. Porque, assim, Maldivas, né, é um país, assim, peculiar. Porque Maldivas, na verdade, é um arquipélago. Então, é um conjunto de várias e várias e várias ilhas. E, geralmente, as ilhas são os resorts. Então, tem um resort... por exemplo, tem o Rio, que fica numa ilha específica. Tem o Hilton, que fica numa outra ilha específica. Então, tem várias ali redes que tem cada uma a sua ilha, o seu resort, toda aquela estrutura. Mas tem as cidades, vamos dizer assim, as ilhas maiores de Maldivas, como Malé, por exemplo, que é a capital, que tem ali a cidade. Então, na cidade vão ter hotéis mais econômicos, vão ter hostel. Sim. Então, tem tudo isso. Mas não vai de Airbnb para Maldivas, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vai de personalizar. Acho que eu fui para Maldivas, Não, de Airbnb ainda. Nossa, que legal. Me mostra onde você ficou. Então, aí o que acontece? A pessoa, ela olha, o sonho dela é ir para Maldivas e ficar o quê? Num chalé.
em cima das águas, né, com uma piscininha particular, né, ela tá ali naquela piscina, olhando para aquele paraíso. Esse é o sonho dela de ir para Maldivas. Então, o nosso trabalho é proporcionar isso. Né? Então, nós vamos filtrar as melhores opções e passar para o cliente. Porque não adianta ele ir para Maldivas e ficar num lugar onde o mar não é legal, porque não é todo lugar em Maldivas que é fantástico, e ficar num hotel que você não vai ter uma experiência bacana. Né? Então, é melhor às vezes, vamos supor, Henrique, eu tenho 30 mil para fazer uma viagem, meu orçamento é esse. É melhor a gente pegar esse valor e focar num outro destino que 30 mil vai fazer a viagem, do que a gente pegar 30 mil e fazer no destino que a viagem vai ser meia boca. Na verdade, nesse caso, você nem faz, né? Não. Para Maldivas, você faz uma meia boca. Desculpa. Maldivas, você faz uma viagem meia boca com 30 mil. Mas para você ter uma experiência realmente top, né? Igual você espera, você vai gastar um pouquinho mais. E vale o investimento, porque é uma viagem que você, como você falou, é aquilo que você vai ficar marcado. Né? Vai ficar marcado para o resto da sua vida. Olha onde eu fui, olha a experiência que eu tive. Né? E a vida é sobre isso. Né? A vida é sobre as experiências que a gente tem, que a gente acumula, né? Os lugares que a gente vai, as pessoas que a gente conhece, os sonhos que a gente realiza. Eu acho que esse é o mais importante, né? De tudo, é tudo aquilo que a gente vive. Nós temos que ter história para contar. As boas histórias, com as boas certeza, experiências, né? E não certeza. assim, valeu a experiência, né? Valeu a experiência, não. Não. As experiências ruins servem para a gente chegar onde nós estamos, né? E onde nós queremos chegar, nas pessoas que nós queremos nos tornar. Mas as melhores viagens são aquelas que ficam marcadas, né? Que realmente nós vamos levar para os nossos filhos, para os nossos netos, e realmente vai fazer parte de quem nós somos. Tem um canal no Instagram, um perfil no Instagram chamado Perrengue Chique, é um dos perfis assim, de viagem mais... com mais, enfim, com muitos seguidores, e o pessoal compartilha muito ali experiências ruins de destinos diversos. E parte dessas experiências é realmente aquelas coisas assim que, cara, não tem como. Você pode escolher a melhor viagem do mundo que você está sujeito a ter uma chuva num destino de praia que você queria. Mas existem algumas formas também de evitar alguns perrengues. Por exemplo, eu ir para um lugar vou ir para Bariloche no verão. Janeiro. Conta aí pra gente, como é que é esse negócio? Como é que são esses pacotes aí, essas... perrengues. Aqui em Goiânia fala as latadas, né? Essas latadas aí, entrar numa latada. Gente, que tem muita gente. Que você às vezes vai achando que tá em conta, mas na verdade você não vai achar nada do que você tá querendo. Compartilha pra gente isso aí. Exatamente, assim, algo que é um dos pontos básicos de qualquer viagem que nós vamos planejar é a questão do clima, né? Isso é fundamental. E nós brasileiros, principalmente nós goianos, eu acho que às vezes a gente desconhece essa questão, né? Porque aqui geralmente é tudo igual, né? É quente o tempo todo. É igual uma vez que eu fui para Natal e o guia falou assim, não, aqui a gente tem 4 estações, é o verão, o calor, o inverno e o mormaço. Então, assim, é tudo baseado naquilo ali, né? Naquele clima. Mas fora daqui do Brasil, nós temos outros climas, né? Nós temos uma variedade de opções. E realmente essa questão do perrengue acontece muito, porque a pessoa não se programa, a pessoa não se planeja. Ou não quer gastar a experiência que ela quer viver. Exatamente, né? Tudo que você for fazer para você ir, por exemplo, no período de alta temporada, vai ser um pouco mais caro. E não é mais caro por acaso, é mais caro porque vai ter uma experiência melhor, ou uma experiência específica. Por exemplo, Bariloche. A pessoa quer ir para Bariloche e quer conhecer a neve, quer esquiar, quer fazer esse tipo de experiência. Ela não pode ir no verão. No verão ela não vai encontrar neve. No verão ela vai encontrar um lugar maravilhoso, lindo, porém um lugar sem neve, porque vai estar no verão e é completamente diferente. São 2 lugares completamente diferentes. A temporada de neve é outra coisa que muda também, que as pessoas têm que saber. Para isso que você tem o seu agente de viagens, para a gente poder explicar tudo isso para você. No hemisfério sul e hemisfério norte, o clima é completamente diferente, é o oposto. Então, se você quer neve no hemisfério sul, você vai precisar ir no período do inverno, que é ali no final de junho ao iniciozinho de setembro. Então, nesse período, é bem provável que você pegue neve, né, nesses destinos. Porém, se você for em janeiro, em dezembro, em fevereiro, você vai pegar o ápice do verão. Nesse período, você já não vai encontrar neve, você vai encontrar um clima totalmente diferente, né? E é engraçado que eu até
esse ano, faz uns 2 meses, eu vendi Bariloche para janeiro. Né? E aí, na hora que eu estava ali pegando todas as informações do cliente, tentando entender o perfil, eu conversei com ele exatamente sobre isso. Assim, qual que é o seu objetivo com essa viagem? Né? Você deseja conhecer a neve? Você deseja esquiar? Você deseja ter esse tipo de experiência? Ele falou, não, Henrique, eu não quero. Eu quero realmente ir no verão, porque eu quero conhecer a paisagem no verão, ver como que é. Porque realmente é um lugar que fica lindo em todas as épocas. Eu já fui na Patagônia Argentina, por exemplo, no verão. E foi a viagem mais linda da minha vida. Foi o lugar mais lindo que eu fui na minha vida. Então, é uma experiência muito diferente. E ele foi e falou. Então, assim, juntou a expectativa dele com a realidade. Agora, a pessoa comprar, por exemplo, na internet. Ah, não, nossa, achei barata essa promoção. Achando que vai ter a neve, vai chegar lá, vai se frustrar. Então, mas você sabe que isso aconteceu comigo? É mesmo? Eu comprei um pacote aí de uma empresa e eles fretam um voo. Primeiro porque, cara, o voo saía meia-noite, cara. Isso aí já te arrebenta. Né? Chegava de madrugada, né? No Exatamente, eu cheguei de madrugada, então você já não dorme nada na viagem. O primeiro dia você já meio que perde. Era pra Porto Seguro. E foi bem na época de chuva. Então, nossa, assim, tem lá a Praia dos Espelhos. Sim, Praia do Espelho. Cara, vim embora sem conhecer a Praia dos Espelhos. Por quê? Porque choveu no dia. Nossa. Aliás, choveu várias vezes. E atolou, porque tava na época de... Nossa, fora de temporada, pai. Ideal. Então, assim, foi uma experiência... Bem negativa. Valeu a experiência. Valeu a experiência. Da próxima vez eu não vou voltar na mesma época. Vou ter que voltar em outra época, porque não foi legal. Não foi legal. Gente, isso é muito importante, porque assim, tem a temporada de chuva do Nordeste e não tem jeito. Então, assim, tem gente que... Henrique, eu vou arriscar. É a época que eu tenho de férias, não tem como eu viajar em outro período, mas a pessoa ela tem que ir ciente, né? Então, eu acho que é aquela questão, o combinado nunca sai caro. Então, nós temos que sempre, né, mostrar para o cliente, explicar para ele todos os detalhes. Se a pessoa ela vai ciente de que pode realmente acontecer uma chuva, algo nesse sentido, ok. Né? Mas se a pessoa ela não sabe e ela é, vamos supor, enganada, aí já fica uma experiência muito negativa. Né? Porque o vínculo entre o cliente e o agente de viagens é um vínculo muito de confiança. Né? A pessoa está confiando ali o momento de descanso da pessoa. Né? Então, a gente trabalha o ano todo, está aí na correria. Né? Quem não tem perrengue durante todo o seu dia a dia, né? Normal, aqui no seu trabalho, né? Nos seus afazeres. Então, a viagem é aquele momento de descanso. E a pessoa coloca isso na mão de um agente de viagens, confiando. Então, é um vínculo muito grande. Né? E tudo isso tem que ser conversado. Né? Qual que é a sua expectativa, o que você quer. Porque é muito chato, né? Você ir para um lugar e não ter a experiência que você queria. E, infelizmente, isso acontece mesmo quando está tudo certo. Né? Você pode, por exemplo, ir na época de seca e acontecer uma chuva. Né? Então, isso acontece nas melhores famílias. Você tem que ver se não tem aninho, né? Mas uma última pergunta aqui para a gente, até já partir para o final. Sobre a questão dos destinos, é interessante essa questão de viagem. Eu, por exemplo, gosto muito de história. A maior viagem que eu gostaria de fazer na minha vida é ir para a Itália e visitar os pontos ali históricos, Grécia e tal. E a viagem, ela proporciona isso, né? Se você gosta de natureza, você tem um tipo de viagem. Sim. Né? E aí, dentro da parte da natureza, você tem a parte de gostar de neve ou gostar de algo mais tropical, enfim. Se você gosta de histórico, tem uma parte. Se você gosta de arte, você vai visitar Paris, você vai visitar, enfim, outros destinos que vão proporcionar uma experiência em contato com a arte, né? Se você gosta de diversão, você vai para Disney, né? Então, é legal isso, né? A pessoa ter... Porque, às vezes, a gente tem essa noção de que, viajar é ir para a praia. Exatamente. O brasileiro, o goiano, falar assim, vamos ser mais específico, né? O goiano, ele tem muito essa cultura, né? No final do ano eu vou pra praia. Tanto que tem aquele termo, né? Se você estiver ouvindo e não for de Goiânia ou for recém-chegado aqui... Entenda. Sabe qual que é aquele termo? Goiânia não tem mar,
mas tem bar. Exatamente. Porque diversão pro goiano seria ou mar ou bar. Não Ou parece então que não tem outra os opção, dois, né? Você vai pro bar na beira do mar. Tem essa opção também. Mas é exatamente isso, né? E a gente fala também, né? Se Goiânia tivesse mar, seria a cidade perfeita, né? Então, Deus não poderia juntar tudo na mesma cidade. E assim, isso é uma cultura muito nossa, né? Nós sempre pensamos, gente, viagem é isso aí pra praia. Viagem é isso aí pra praia, viagem é isso aí pra praia. Eu falo que é o cliente, que é o cliente anfíbio, né? Que ele tem que estar ali na água e no mar. É ótimo, é ótimo. Ele não, assim, se você você viajou e você não entrou na água, tá errado. Ou você tem que ir para Araguaia, né? Ou você tem que ir pra praia. Mas o que o Golter falou é fundamental. Viagem é algo que pode te proporcionar tantas experiências incríveis, diferentes, diversas. E às vezes você tem que tentar entender o que é o seu perfil. Às vezes a gente é condicionado a pensar que viagem é só isso. Mas a gente tem que abrir a nossa mente. Toda vez que a gente viaja, toda vez que nós viajamos, a nossa mente ela se expande. Isso não é história para boi dormir. Realmente isso é verdade, né? Toda vez que nós viajamos, nós experimentamos coisas que às vezes nós não conhecíamos, coisas que às vezes nós não sabíamos que nós gostávamos. Então, essa questão, por exemplo, de cultura. Eu fui agora em outubro para Nova York e aí a gente vai fazer todo aquele tour basicão, né, de turista. E eu gosto muito disso. Tem muita gente que gosta, não, eu vou para tal lugar e eu quero ser um local. Eu quero sentar no banquinho no Central Park e ler o jornal. Gente, você está indo para lugar. Vai ser turista, vai curtir, vai aproveitar. Boa. Sabe, eu acho que assim, a gente tem que realmente ter toda a experiência, né? É claro que tem gente que gosta disso, tudo bem. Mas eu acho que a gente tem que ter toda a experiência. Eu fiz tudo, fui na Estátua da Liberdade, fui no Central Park, fui nos museus e foi algo que me surpreendeu bastante, né? Eu gostei muito do Museu de História Natural, do MET. Então, toda vez que nós viajamos, nós vamos conhecendo coisas tão incríveis e tão maravilhosas que isso nos surpreende. São culturas completamente diferentes, né? Eu fui para o Chile, por exemplo, conheci Santiago e eu amei a cidade, né? A parte da neve é incrível, mas a cidade é muito legal, a cultura é muito legal, o pessoal, as pessoas ali muito educadas, muito gentis. Então, foi um lugar que me encantou, né? E isso é legal, você saber o que você gosta, mas também você está aberto a novas experiências, né? Você conhecer novas experiências, conhecer novas pessoas, novas línguas, se desafiar, né? Você sair da zona de conforto, porque às vezes essa é a nossa maior dificuldade, né? Nós sairmos da zona de conforto e realmente experimentarmos experiências diferentes. Mas eu te convido a realmente ter essa experiência, a realmente sair da sua zona de conforto, a conhecer lugares novos, a conhecer pessoas novas, culturas novas, línguas novas. E eu te garanto, se você fizer isso com a agência certa, se você fizer isso de maneira planejada, de maneira pensada e cuidada em todos os detalhes, você vai ter uma experiência que você vai lembrar o resto da sua vida. E nós queremos estar lá. Nós da Personalize Voyage, nós queremos estar junto com você, cuidando da sua viagem, te dando todo o suporte antes, durante, depois, porque o nosso objetivo é cuidar da sua viagem, planejar a sua viagem, mas garantir que ela vai acontecer, né? Cuidar dos voos, cuidar da hospedagem, cuidar de todos os detalhes burocráticos, te dar todo o suporte em relação à documentação e a toda a estrutura que você precisa ter. E eu te garanto, viaje com a gente que vai ser uma experiência inesquecível. Eu queria que você respondesse em poucas palavras uma última pergunta para a gente assim, finalizar mesmo de vez, já até agradecendo aqui a sua participação. Quanto tempo antes a pessoa precisa de procurar Personalize Voyage para ter uma experiência que ele vai querer voltar depois? Essa é uma pergunta fundamental, Golter, assim, fundamental. Por quê? Infelizmente, nos últimos anos, nós tivemos muitos problemas com empresas que estavam agindo de forma antiética, vamos dizer assim, né? Para não falar coisa pior. Vendendo, por exemplo, viagens para 2026, 2027, 2028. E eu sempre falei para os meus clientes, pessoal, isso não é viagem. Isso é um sonho de viagem. Porque viagem comprada é viagem emitida. Então, você só compra uma viagem quando você tem o seu nome no localizador, o seu nome na passagem aérea, você tem os dados, a confirmação daquilo. Quando que a viagem é sua, Golter? Quando você sonha ela e quando você vê o classificado ali e vê a casa que você quer ou quando você escritura ela? Quando você escritura e paga tudo. Exatamente. O carro é seu quando você faz o test drive
Exatamente. Não é quando você faz o test drive. Desculpa. Você faz... Desculpa. É quando você pega a chave do carro e entra dentro do carro. Exatamente. Quando tem lá o seu nome. É porque nesse nem test drive não tem. Nem test drive não tem. Uhum. E no carro ainda você vai lá, faz o test drive, você fala, cara, gostei, mas não é seu. Não é seu, é da concessionária. Uhum. Então você vai lá quando tá no seu nome. A viagem da mesma forma. E o que acontece? Viagem a gente só emite com 11 meses de antecedência. No máximo? No máximo. Então, assim, passagem, se você olhar hoje, te desafio, você olhar hoje, nós estamos no dia 27 de novembro? Acredito que é isso, nós estamos no dia 27 de novembro. Se você olhar para o dia 28 de novembro de 2024 no site da Gol, da Latam, você não vai encontrar passagem. Porque as tarifas elas são disponibilizadas com 11 meses de antecedência. Então, esse é o prazo máximo de antecedência que a gente indica, porque é o prazo máximo que a gente pode realmente emitir a sua viagem. E eu não vendo nada sem emitir. Se você está comprando algo sem ter uma emissão, tome cuidado, porque esse é um ponto de alerta. Boa. E então é sempre essa questão. 11 meses, porém, a gente sempre indica. Não deixe para comprar muito em cima da hora. É claro que, se você tem uma necessidade específica, né, eu trabalho com muitos empresários, que eles viajam de uma semana para outra, para uma reunião, né, para algo específico ali. Então, é um nicho que é diferente. Mas se você está viajando para turismo, se você tem tempo para planejar a sua viagem, eu sempre indico, no mínimo com 3 meses de antecedência, né, para não ficar muito em cima. Mas de 3 meses a 11 meses... Fica à vontade, assim, quanto mais antecedência, mais tempo nós vamos ter para filtrar as melhores opções e realmente o preço vai estar melhor. Porque tudo é aquele ditado, né? Quem chega mais cedo bebe água mais limpa. Então, é o que a gente sempre fala para os nossos clientes. Tenha, né, o máximo de antecedência possível, porém, nesse período máximo aí de 11 meses. Muito bom, Henrique, da Personalize Voyage. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast e espero te receber numa próxima também. Com certeza. Eu que te agradeço, Golter, aí, pela experiência, né, por estar aqui com vocês. É um prazer. E com Valeu certeza... a experiência ou você voltaria? Não, eu vou voltar. Valeu muito a experiência, foi bem obrigado bacana. Obrigado aí as meninas da Bold também. Obrigado, Roberta, Rafa. E vamos voltar. Foi tudo muito perfeito, muito legal. Obrigado, um abraço. Um abraço, tchau. Esse podcast tem o patrocínio Bold Studio, o seu estúdio de podcast.